E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a essa série de vídeos gravados para o curso de Teoria da Computação da Universidade Federal de Campina Grande. Espero que vocês gostem e aproveitem bastante esses vídeos. Até o momento, nós vimos os conceitos básicos em teoria de linguagens, nós vimos um modelo de computação chamado de autômatos finitos determinísticos, e sabemos que os autômatos finitos determinísticos reconhecem a classe das linguagens regulares. No vídeo de hoje a gente vai introduzir um segundo modelo de computação chamado de autômatos finitos não determinísticos. De forma geral, nós podemos dizer que um autômato finito não determinístico é uma generalização de uma FD em que nós adicionamos o não determinismo a eles. Ora, enquanto os AFDs executam apenas uma computação para uma determinada entrada, ou seja, existe um único caminho, uma única sequência de estados que esse autômato segue desde que ele começa a processar a palavra até o final, certo? Nos AFNs, nos autômatos não determinísticos, eu posso ter várias alternativas, ou seja, para uma mesma entrada, existem diferentes sequências de estados pelos quais esse autômato vai passar. E como é que a gente consegue isso? A gente consegue isso introduzindo duas mudanças importantes no modelo de computação de autômato determinístico que a gente já conhece. Primeiro eu vou permitir que a minha função de transição tenha mais de um resultado para a mesma entrada. Por exemplo, se eu tiver, nesse exemplo aqui, Q lendo A, eu posso vir para um estado, vamos chamar de Q1, ou em Q lendo A, eu posso vir para um estado aqui que eu vou chamar de Q2. E eu também vou adicionar uma coisa que eu chamo de transições epsilon, certo? Que são transições que podem ocorrer sem que o autômato necessariamente leia algum símbolo da entrada. Como isso funciona? Eu estou em estado aqui Q1 e ao ler o símbolo vazio, certo? Epsilon, o autômato simplesmente vai para um estado Q2, certo? Ou seja, o autômato pode ir de um estado a outro sem ler nenhum símbolo da entrada. Formalmente, o que é um AFN? Um AFN é uma quíntupla Q sigma delta Q0 e F, em que, assim como nos autômatos determinísticos, Q é um conjunto de estados, um conjunto finito de estados, sigma é o alfabeto da entrada, delta é a função de transição, Q0 é o estado inicial e F é o conjunto de estados de aceitação desse autômato. O que é que muda? O que muda é a definição da minha função de transição. Então, se vocês estão lembrados, nos autômatos determinísticos, como é definida a função de transição? A função de transição no autômato determinístico é definida como delta leva um estado e recebe um estado e um símbolo do alfabeto e tem como resultado um estado, certo? Essa é a definição da minha função de transição para os autômatos determinísticos. E aqui, o que muda? O que muda nos nossos autômatos não determinísticos é o que eu tenho do lado direito, é o conjunto potência do conjunto de estados desse autômato. Além disso, esse meu autômato também pode receber na entrada o símbolo vazio, certo? Que é isso, essencialmente é isso que vai mudar no autômato, a função de transição. Observe que, quando eu falo do conjunto potência, o que eu estou me falando? Eu estou me referindo ao conjunto de todos os subconjuntos de Q. Primeiro, qual é o tamanho desse conjunto? Ora, é 2 elevado ao tamanho do próprio Q, certo? Se eu tiver, por exemplo, meu conjunto de estados tiver 3 estados, A, B e C, o meu conjunto, o conjunto potência de Q vai ter 2 elevado a 8 elementos, ou 2 elevado a 3 elementos, ou seja, 8 elementos. E quem vai ser o conjunto potência de Q? Vai ser o conjunto vazio, união com o conjunto A, com o conjunto B, com o conjunto C, com o conjunto que contém AB, e assim por diante, até
que eu chego à união com o conjunto A, B e C, que contém os elementos A, B e C. Mas como é que isso funciona na prática? Tá? Então, nós temos aqui em tela um autômato não determinístico. Esse autômato tem 3 estados. Que estados são esses? Assim como eu tenho no autômato determinístico, eu também tenho minha representação gráfica e elas significam exatamente a mesma coisa. Então, quando eu olho para o meu diagrama, eu vejo que o conjunto de estados são os estados A, B e C. Quem é o alfabeto? Pelo diagrama, o alfabeto da linguagem vai ser 0, 1. Quem é o estado inicial? É o que é marcado por essa setinha aqui, A. E quem é o conjunto de estados de aceitação? Vai ser o conjunto com o estado C. E quem é a função de transição? Ora, se você observar, você vai ver que tem umas diferençazinhas aqui. Primeiro, estando em A, o delta de A com 0 pode ser igual ao próprio A, mas eu também tenho definido que o delta de A com 0 pode ser B, certo? E quem é o delta de B lendo 0? Não está definido. Então, minha função de transição ela pode ser definida pela seguinte tabela. Estando em A, lendo um 0, eu tanto posso continuar em A, quanto posso vir para B. Então, eu vou para o subconjunto, para o conjunto AB. Eu não simplesmente vou apenas para A ou para B. Eu vou para AB. Estando em A, lendo 1, eu permaneço em A. E estando em A, lendo o símbolo vazio, para onde eu vou? Lembre que na definição do autômato não determinístico, eu permito transições lendo o símbolo vazio. Então, eu também preciso definir o delta de Q com um vazio. O delta de A com vazio, o delta de B com vazio. Qual é o resultado? Bom, no diagrama não está definido. Então, eu vou para o conjunto vazio. E eu faço isso para todos os elementos. Na prática, é como se eu tivesse aquele estado lixo que eu falei para vocês anteriormente, em que eu vou chamar, em vez de chamar ele de lixo, eu vou chamar ele aqui de vazio, certo? E aí, eu vou ter B lendo 0, eu venho para cá, C lendo 0 ou 1, eu venho para cá, e lendo 0 ou 1, eu continuo aqui, tá? É como se fosse isso, mas não, eu não preciso definir ele explicitamente e mostrar ele explicitamente no meu diagrama. Bom, o segundo exemplo. Nosso segundo exemplo, ele já introduz as transições epsilon, como vocês podem ver aqui. Qual é o conjunto de estados desse autômato? O conjunto de estados desse autômato é o conjunto dos estados A, B, C, D, E, F e G. Qual o alfabeto da linguagem que esse autômato aceita? É o alfabeto formado pelos símbolos 0 e 1. Lembre-se, o epsilon não faz parte do alfabeto da linguagem, mas ele faz parte dos símbolos que o autômato consegue processar, tá? Quem é o estado inicial? O estado inicial é o A. E quem são os estados de aceitação? São os estados D e G, como está marcado aqui. E por fim, qual é a função de transição desse autômato? Ora, se eu olhar para o autômato, eu vou ver que estando em A, lendo 0, eu continuo em A. Estando em A, lendo 1, eu continuo em A. Mas estando em A e lendo o símbolo vazio, eu posso vir para B ou para E. Então, eu vou para o estado resultante da união de B com E. Certo? Estando em B, lendo 0, eu só posso vir para C. Mas lendo 1, eu vou para o estado vazio, porque não está definido. E lendo epsilon, também vou para 1, porque também não está definido. E se eu seguir todo o autômato, eu vou conseguir construir toda a tabela com toda a função de transição dele. Nós já sabemos como é o jeitão, qual é a cara de uma AFN. Mas a pergunta agora é,
como é que a computação ocorre em um autômato finito não determinístico. À primeira vista, pode parecer um pouco complicado, mas é bastante simples. A ideia é que, toda vez que o autômato ler um símbolo, ele segue todos os caminhos que ele pode seguir. É como se o autômato criasse cópias dele com o que resta de ler da palavra e executa todas essas cópias em paralelo, certo? E sempre que ele encontra um arco rotulado com o símbolo vazio, ele já cria essa cópia sem necessariamente ler alguma coisa da entrada, tá bom? Por fim, como é que eu sei que o autômato aceita uma determinada palavra? Quando qualquer uma dessa sequência de transições me leva a um estado de aceitação, quando qualquer uma dessas cópias aceita a palavra da entrada. Vamos ver isso na prática. Então, vamos voltar ao exemplo 1. Qual é a linguagem aceita por esse autômato? Se a gente olhar para ele direitinho, a gente vai ver o quê? Vai observar que eu só chego no estado de aceitação se eu ler. Só chego em C se eu ler 0 e depois ler 1 e depois não ler mais nada, não importando o que tem antes. Qual é a linguagem que esse autômato aceita? Ele aceita a linguagem das palavras que terminam em 0, 1, não importa o que tem antes. Qual seria a computação ou as possíveis computações para esse autômato quando ele processar a palavra 0, 0, 1? Ora, inicialmente, o autômato está no estado inicial, em A. Ele tem na entrada o quê? Ele tem na entrada 101. Desculpa, eu falei 001, mas a palavra é 101. Tá? O que é que ele pode fazer? Ele em A tem alguma transição epsilon? Não, não tem. A única coisa que ele pode fazer é ler um 1. Então, estando em A, lendo 1, o que é que esse autômato vai fazer? Ele vai, olhando aqui para o diagrama, ele vai continuar em A. É a única coisa, é a única possibilidade, certo? Se eu olhar aqui, eu estou vindo de A para A, de A para A, lendo 1. Bom, agora eu tenho 0 na entrada. Estando em A lendo 0, o que é que o autômato pode fazer? Ele pode fazer duas coisas. Ele pode continuar em A, ou ele pode ir para o estado B. Eu venho aqui, aqui, são minhas duas possibilidades, e eu li o 0. Por fim, ao ler o último 1, o que é que eu tenho agora? É como se eu tivesse duas cópias do autômato. Eu tenho duas threads, duas linhas de execução que podem ser seguidas. Estando em A lendo 1, esse meu autômato permanece em A. Mas se ele estiver no estado B e ler o 1, ele vem para o estado C. Termina aqui, eu li o 1. Pergunta: o autômato vai aceitar a entrada 101? Vai. Por quê? Porque uma das possibilidades, um dos caminhos que ele seguiu, certo? Terminou no estado de aceitação C. E que caminho é esse? É o caminho A, B, C. Certo? Agora vamos ver como esse autômato se comporta ao ler a entrada W igual a 0010, certo? Como é que esse autômato vai se comportar? Inicialmente, esse autômato está no estado A. O que é que acontece se, estando em A, ele ler um 0? Ora, como a gente já viu antes, ele pode vir. Deixa eu mudar aqui a cor. Ele tanto pode vir para A, quanto pode ir para B. O que é A com B? Qual é o estado resultante? Não é nem o estado A, nem o estado B. É o estado resultante da união do conjunto A com a união do conjunto que contém B. Então, esse autômato ele vai para A, B, tá?
E agora eu estou no estado AB, já li o primeiro zero e vou ler o segundo zero. Qual é o estado resultante? Ora, estando em A, eu posso ir lendo zero, eu posso vir para A ou eu posso vir para B. É isso que está no meu diagrama, certo? É isso que a função de transição especifica. Agora, estando em B e lendo zero, para onde vai? Ora, não está definido, então vai para o estado vazio. Qual é o estado resultante? Vai ser o estado resultado da união de A com B com vazio, ou seja, eu continuo em A, B, e li o segundo zero. Agora eu vou ler um 1. Quando eu estou em A, leio 1, para onde eu vou? Eu continuo em A. Quando eu estou em B e leio 1, eu vou para C. Qual é o resultante disso? O resultante disso, desculpe, é o estado A, C. Beleza? Por fim, estando em A, C e lendo eu já acabei de ler esse 1 aqui, lendo o zero que falta, para onde é que eu vou? Ora, estando em A lendo zero, eu posso ir para A e posso ir para B. Estando em C lendo zero, eu vou para vazio. Qual é o resultado disso? O resultado disso é o estado A, B. Pergunta: esse autômato aceita a entrada 0010? Não, ele não vai aceitar. E como eu sei disso? Eu sei disso olhando o estado em que eu parei. A não é um estado de aceitação e B também não é um estado de aceitação. Como eu não tenho nenhum estado de aceitação no conjunto aqui que eu terminei, esse autômato não vai aceitar a entrada 0010. Agora vamos olhar um exemplo um pouquinho mais complicado. Se a gente olhar para o autômato que está em tela, nós vemos que esse autômato faz o quê? Ele lê uma sequência de zeros e uns. Depois de ler essa sequência de zeros e uns, ele pula, sem ler nada, para B ou para E. E a partir daí, se ele ler exatamente um zero seguido de um 1, ele vem para o estado D. Ou se ele ler um 1 seguido de um zero, ele vem para G. Qual é a linguagem que esse autômato aceita? Esse autômato aceita todas as palavras que terminam em 0, 1 ou em 1, 0. Como esse autômato se comporta ao ler a entrada 0010? Como é que esse autômato vai se comportar? Então vamos lá. Se você olhar para o estado A, você vai ver que a partir de A tem duas transições epsilon, uma que vai para B e uma que vai para E. O que é que isso significa? Isso significa que eu posso ir de A para B sem ler nada. O autômato começou a processar, ainda não lê nada da entrada. Ele pode continuar em A, ele pode pular para B ou ele pode pular para E. As três possibilidades são realidade, tá? Pode acontecer as três coisas. Então, na prática, é como se o autômato estivesse no estado ABE, que é A união com B, união com E. Sem ler nada, ele já está aqui. Beleza? O que é que acontece quando o autômato lê o primeiro zero? Então, ao ler zero, eu tenho que olhar o que é que o autômato faz estando em A lendo zero, o que ele faz estando em B lendo zero e o que ele faz estando em C lendo zero. Então, quem é o delta de E com zero? Se a gente olhar aqui para o autômato, a gente vai ver que o delta de E com zero é vazio. Não está definido, tá? Então, delta de E com zero, beleza, vazio, mais fácil. Quem é o delta de B com zero? O delta de B lendo zero é C. Então, eu já sei que C vai estar
no resultado, no estado que eu vou atingir quando eu ler o primeiro zero. Agora eu vou ter que ver quem é o delta de A lendo zero. Se eu olhar para o diagrama, o delta de A lendo zero é o próprio A, certo? Vai ser o próprio A. Mas tem um detalhe. Eu tenho essas transições epsilon. Então, o que é que acontece? Depois que eu leio o primeiro zero, eu posso ficar em A, ou eu posso ficar em A e pular para B, ou eu posso ficar em A e pular para E. Então, na prática, eu estou no estado A, B, E. Qual o resultado disso? O resultado da união desses dois conjuntos vai ser o conjunto A, B, E, C. E eu venho para cá. Beleza? Já li um zero. Agora eu quero ler o segundo zero. E o que é que eu vou fazer? Vou fazer exatamente a mesma coisa. Eu vou ver quem é o resultado de A lendo zero. Bom, a gente já sabe que o resultado de A lendo zero é A. Vou simplificar aqui a notação, certo? Não vou usar os colchetes, vou usar só um string. Vai ser A, B, E. A gente já falou sobre isso. Quem é o resultado? O Azinho eu já fiz. Quem é o resultado de delta de B com zero? Delta de B com zero é C. Então, união com C. Quem é o resultado de E lendo zero? Vazio. E quem é o resultado do C lendo zero? Vai ser vazio também. Qual é o resultante? Vai ser A, B, E, C. Ou seja, aqui. Bom, li o segundo zero. Certo? Opa, tem alguma coisa errada. Li o segundo zero. Perfeito. Li o segundo zero. Eu estou aqui agora, tá? O que é que eu vou ler agora? Agora eu vou ler o meu primeiro 1. Deixa eu apagar aqui para a gente poder riscar tranquilo. Então, agora, em vez de olhar o delta de A com 0, de B com 0, eu vou olhar quem é delta de A com 1, de B com 1. Então, se eu tiver em A e ler 1, o que é que acontece? A mesma coisa. Eu posso continuar no próprio A, ou eu posso continuar no A e pular para B ou para E. Então, eu vou estar em A, B, E. Estando em B, vou processar agora essa possibilidade, tá? Estando em B, lendo 1, eu vou para onde? Para o vazio. Estando em E, lendo 1, eu venho para F. Por fim, estando em C, lendo 1, eu vou para D. Quem é o resultado? Vai ser A, B, E, D e F. Beleza? Por fim, estando em A, B, E, D, F e lendo o último zero, já li um aqui, para onde esse autômato vai? Ora, estando em A, lendo em 0, ele vai para o estado ABE. Então, ABE, eu já sei que está. Estando em B, eu tenho que pegar esse B aqui. Estando em B, lendo em 0, ele vai para C. Estando em E, lendo um 0, ele vai para o vazio. Então, não vou nem colocar aqui. Estando no D, no estado D, e lendo um 0, ele também vai para vazio. Estando em F e lendo um 0, ele vem para G. Qual é o resultado? O resultado é o estado A, B, E, C, G. Tá? Então, esse autômato aceita a palavra 0010? Sim, aceita. Por quê? Porque quando eu olho aqui, quando eu olho para esse estado, eu vejo que G faz parte dele, tá? Quando eu olho para esse estado, não, desculpa, estou chamando de estado, mas
Isso não é um estado. Quando eu olho para esse conjunto, o G faz parte desse conjunto. E G é um estado de aceitação do meu autômato. Portanto, o autômato vai aceitar a palavra 0010. Na prática, o que eu estou fazendo, quando eu seguir aquele procedimento, eu estou calculando todas as computações possíveis quando esse autômato processa a palavra 0010, certo? E qual é o caminho que me leva do estado inicial até o estado de aceitação? Qual é o caminho que faz com que a palavra 0010 seja aceita? Ora, se eu olhar para o autômato, vai ser trivial identificar. Eu vou ler o primeiro zero e continuar em A, depois eu vou ler outro zero, vou continuar em A, depois eu vou pular para E pela transição epsilon, eu vou ler um 1 e vou para F, e vou ler o último zero e vou para G. Eu também posso olhar a computação de um FD através de uma árvore. Então imagina aqui que esse autômato ele vai processar a palavra 0, 1, certo? É essa palavra que esse autômato vai ler da entrada. O que é que acontece quando ele está no estado A? Ora, ele pode, estando em A, ler o zero e permanecer em A, ou ele pode simplesmente vir para B sem ler nada, ou vir para E sem ler nada. Se ele estiver nesse A aqui, ele já leu o primeiro zero, ele tem um 1 na entrada. O que é que ele pode fazer? Ele tanto pode ler um 1 e continuar em A, como pode repetir o pulo, vindo para B e para E. Tá? Se eu tiver nesse A, se eu considerar esse A, esse autômato já leu o 0 e o 1. O que é que ele pode fazer agora? Ele só pode ler executar as transições epsilon, vindo para B ou vindo para E. Nem B e nem E são estados de aceitação. Então, esses caminhos aqui não me servem, certo? Mas se eu tiver aqui, por exemplo, nesse B, o que é que eu sei? Eu sei que eu já li o primeiro zero e eu tenho um 1 para ler agora. Não está definido a transição de delta de B com 1. Então, vai para o estado lixo. Então, aqui não tem sucessor. Eu paro aqui também, certo? Esse caminho não me leva a lugar nenhum. Se eu tiver nesse outro E, eu também já li um 1. Se eu tiver aqui, certo? Especificamente aqui, eu também já li um 0 da entrada e falta ler um 1. Então, estando em E lendo um 1, o que é que ele faz? Vem para o estado F. Mas F também não é mais um estado de aceitação, não tem nenhuma transição epsilon definida e não tem mais símbolo para ler. Bom, similarmente, se eu tiver nesse E, similarmente ao que aconteceu aqui, eu vou ter que ler um 0, mas delta de E com 0 não está definido, então eu paro a execução. Se eu vier por esse caminho, ou seja, eu estou em B e ainda tenho 0,1 para ler, eu vou ler delta de B com 0 é C, eu venho para C, e delta de C com 1 é D. Eu terminei de ler a palavra e o autômato vai aceitar essa palavra. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo e tenham aprendido. O vídeo ficou um pouquinho mais longo do que eu queria, mas espero ter passado a mensagem direitinho para vocês.